como o início da relação profunda que nós temos que ter. Por que eu digo isso? Porque o Chile com o Brasil somos países que não temos hoje uma fronteira. E por isso mesmo podemos fazer muito mais, nos reconhecer nas viagens para cada lado. O brasileiro só conhece uma parte do Chile. E quando nós falamos do Chile, provavelmente o brasileiro pensa em vinho, pensa em neve. Mas temos muito e um monte mais que isso. Se eu boto o Chile do norte da Europa até o sul da Europa, da Espanha, do sul da Espanha até o norte da Rússia. Então, é um país que tem uma diversidade geográfica que é impressionante. E o que nós queremos é mostrar aos brasileiros que gostam muito de viajar que não tem que viajar 8 horas, 9 horas, 10 horas para chegar ao deserto mais árido do mundo, não precisa viajar 10 horas para chegar para ver fiordes, para caminhar sobre gelo, não neve, gelo, glaciares, para conhecer a Polinésia latino-americana, que é a Ilha de Páscoa. O brasileiro conhece, gosta muito, e nós estamos muito orgulhosos de compartilhar com vocês a experiência da Cordilheira, o mar em 2 horas. Nós somos um país muito, muito longo, mas muito estreito. 60 quilômetros o mais estreito, o mais longo é 120 quilômetros. Então, nós temos experiências que são muito diferentes das brasileiras. Somos um país de 20 milhões de habitantes, em 16 regiões, sempre com costa. Nós não temos este-oeste, só o norte e o sul. Isso faz uma diferença interessante em conversação com vocês, que são muito grandes. Cada estado pode ser um país mesmo, né? Temos uma língua que é diferente, mas é muito próxima. O brasileiro gosta muito do vinho, e nós estamos muito contentes disso. E o brasileiro tem a festa permanente, tem a vida permanente, e nós chilenos somos mais tímidos, por dizer de uma maneira. Somos um país que temos estado mais isolados, justamente pela cordilheira. Somos um país que, para chegar até nós, precisamos dos voos. Então, essa relação que começa com essa força faz um monte de tempos, e agora nossos presidentes estão botando mais força ainda, e a propósito de fazer uma carretera interoceânica para unir o Atlântico com o Pacífico, nos bota ainda mais força de mostrar porque os brasileiros gostam do Chile e o Chile gosta muito do Brasil. Então, para nós é muito importante. O brasileiro é um dos parceiros mais importantes. Quando ele vai para o Chile, em promédio fica 7, 8 dias, o europeu fica 13. Então, não é muita diferença, porque de nível de gasto, o brasileiro tem um gasto médio alto e faz todas as experiências que temos lá. Vai à neve, prova o vinho, gosta da gastronomia, gosta de conhecer as culturas que nós temos lá, gosta de conhecer a ruralidade. No nosso país nós temos diferentes povos indígenas, no norte, no altiplano, Aymara, no sul, El Mapuche, e são exemplos de comida, de cultura, de patrimônio diferente. O brasileiro também gosta disso. Mas ainda temos o sul extremo, que é a Antártica. A Antártica chilena, a subantártica, com navegar e olhar fiordes, a experiência de ver baleias e pinguinos, são experiências que são transformadoras na vida, e nós temos tudo isso para só 4 horas de voo de Brasil até o Chile. Então, o que nós estamos oferecendo é uma integração latino-americana, de nos olhar mais para fazer mais desenvolvimento econômico territorial, mais sustentável, porque é mais curto a viagem, e isso faz também muito mais cuidado do entorno que nós temos. Um dos tratados foi justamente fazer promoção em conjunto. Quando nós abrimos uma nova rota, Brasil com Chile tem 11 rotas diferentes de conectividade aérea. Isso daí é muito importante. É por isso também que nós temos conseguido hoje chegar a essa quantidade, quase 800 mil brasileiros que foram para o Chile, justamente por essas conexões. Mas cada vez que nós conseguimos ter uma nova conexão,
nós fazemos promoção conjunta, uma promoção que nos permite contar qual é o destino, tanto do Chile no Brasil, como no Brasil do Chile, para conseguir acompanhar as linhas aéreas que fazem essa nova rota para começar a lotar ou para começar a vender os tiquetes aéreos. Isso é um início da relação. Depois nós fazemos promoção conjunta também para conseguir que os operadores possam conhecer as possibilidades que tem dos dois lados. E agora, o sinal, nós fizemos ensinamento de vários contratos em turismo, de 2 contratos em turismo, um de promoção e outro de dados, e outro de outro nível. O ano passado, quando o presidente Lula foi para o Chile com toda a comitiva que ele foi. E agora nós já temos visto alguns avanços. Por exemplo, fomos em conjunto para a feira que fizemos, que existe uma vez ao ano em Miami de cruzeiros. E uma das coisas que nós queríamos era desenvolver a marca Visit South America. E fomos em conjunto, no mesmo espaço, Brasil, Argentina, Uruguai e nós, todos juntos, com a liderança do ministro Celso e minha, para conseguir que isso acontecesse o mais rápido possível. Conseguimos esse ano. Isso é um início. E tem um monte de outras coisas que estamos tentando fazer. Já começamos a fazer capacitação muito forte de chilenos para aprender a falar português, mesmo se é uma língua muito próxima. Não é fácil, porque é tão próxima que é difícil realmente de aprender. A senhora fala fluente. Sim, eu falo fluente. O seu português é ótimo. Eu sou meia carioca. Morei aqui quando era pequena. Para mim, o Brasil, sim, tem um estilo, sei lá, eu cresci aqui, para mim o Brasil é muito importante. Mas existe essa estratégia no Chile para... Está começando, nós levamos já 6 meses, eu acho, de formação tanto universitária nas escolas de turismo, como de empresas de turismo, para aprender a falar português. E se você vai, hoje, e o presidente Boric contou isso ontem, se você vai para o Mercado Central de Santiago, a gente que atende está falando português o dia, está tentando falar português, ou espero que... Eu penso que a língua mais falada deveria ser o portunhol, mas estamos desenvolvendo essa possibilidade. Estamos falando também com a vice-ministra Ana Carla de como fazemos que o último semestre de carreira de turismo no Chile ou no Brasil pudesse fazer uma troca justamente para isso, para incentivar o conhecimento do outro país e também para aprender a outra língua e assim fazer maior integração de ambos lados. E uma terceira possibilidade que estamos começando a falar com a Embratur é como fazemos juntos uma promoção para os mercados que estão mais longe. Por isso que desenvolvimos a marca Visit South America. E com essa marca e também em conjunto Brasil-Chile, podemos pensar, por exemplo, na Índia, podemos pensar, por exemplo, na China, porque são mercados que estão tão longe de nós que para vir para cá eles vão fazer uma inversão de chegar 20 dias, 30 dias, e para isso não podem só estar em um país, mas podem fazer um recorrido pelos países da América Latina. E aí também tem sentido fazer uma parceria muito mais forte. Eu acho que temos que ser mais atrevidos. O português e o espanhol são muito próximos. O que acontece é que temos o medo e acabamos falando em inglês para fazer uma proximidade. Isso acontece mesmo se em Santiago do Chile tem mais gente tentando falar português ou falando um pouco de português. Mas também está acontecendo isso nos lugares do Chile. Eu acho que temos que ter muita mais confiança em que, se nós falamos, nosso vocabulário muito é o mesmo. É o sotaque que vai variando. E o chileno falamos muito depressa. Isso faz que não seja fácil entender o chileno quando fala. Mas o sul do Chile já está recebendo muito brasileiro. Não ainda como o centro, como o Santiago e os vinhedos que estão perto de Santiago. Mas Torres del Paine é um lugar conhecido já para os brasileiros. Catedrais de Mármol é um lugar maravilhoso que já tem começado a chegar brasileiros. São Pedro de Atacama, no norte, é o mesmo. Mas Isla de Páscoa não é conhecido pelos brasileiros.
E os norte-americanos, que é um mercado importante para nós, ou os dos Estados Unidos, eles chegam. E mesmo os chilenos não falam o mesmo inglês em todas as partes. Então, não tem problema não. Hoje, a inteligência artificial facilita tudo. Se você está com o seu telefone, aí nós temos outra vantagem. Tanto do Chile como do Brasil, não temos hoje roaming gratuito. Então, você pode chegar no Chile com o brasileiro e hoje temos um acordo que faz que para o brasileiro utilizar o telefone seja gratuito, não tem que pagar adicional, o mesmo chileno aqui. Então, isso permite utilizar a inteligência artificial para fazer as traduções se que não conseguimos falar. Então, estamos abrindo portas justamente para o brasileiro se sinta muito mais confortável no nosso país. E é tão bonito, é tão diferente, assim como nós temos que chegar aqui até Pernambuco, os Lençóis, Maranhão, que tem muita coisa muito diversa para nós. Vocês têm que ir para o Chile porque realmente é uma diversidade que não tem nada a ver com como é o Brasil. E isso que estamos tentando fazer. No sul do Chile, as portas são ainda mais abertas para o brasileiro porque eles são muito aconchegantes. Eles gostam muito de receber o turista estrangeiro e no norte acontece a mesma coisa. Eu acho que o turismo tem 3 níveis. Colecionar todas as fotos que eu quero tirar, porque tem uma pessoa que colecionou, instagramou alguns lugares, conhecer, que já é um pouquinho mais que tirar a foto, bater a foto. E o terceiro nível é conectar. E o Chile apresenta possibilidades para os 3. Pegar uma foto em Torres del Paine, pegar uma foto assim, caminhando nos glaciares ou justamente na neve mais conhecida do centro é fantástico. Conhecer é um segundo nível, que é saber quem está detrás dessa fotografia, quais os serviços que tem, quais as histórias que eles podem contar. Mas o terceiro nível, que é conectar, é justamente parte da importância do turismo. O secretário-geral da ONU Turismo, ele diz que o turismo é encontro entre culturas. E quando nós conhecemos um outro, eu não fico igual de novo, não volto a mesma para minha casa, eu volto com novas experiências. E quando você se encontra com a natureza que tem o sul do Chile, a estrada se chama Carretera Austral, que é a estrada do sul do nosso país. A BBC de Londres disse que é uma das 5 mais lindas do mundo. Você fica lá olhando essa imensidade de natureza, não pode voltar igual para o seu país. Essas experiências que nós temos são experiências que os brasileiros hoje gostam e encontram lá. O brasileiro vai muito em dia 2, vai com o namorado, com a senhora, o marido, majoritariamente duplas que vão para lá. A maioria são entre 26 e 30 e 40 anos, isso é a maioria, mas vai entre 25 e os 50 anos. E a maioria chega até centro-sul. E por isso que nós sabemos, e gosta muito o brasileiro de fazer muitas coisas. Gosta da comida chilena, gosta do vinho. É impossível não ter uma boa comida do lado do bom vinho que tem o Chile. O Chile é o terceiro exportador mundial de vinho e nós temos muito boa gastronomia. O brasileiro gosta muito de tudo que acontece ao redor, né, da gastronomia, e temos boa gastronomia. O brasileiro procura o artesanato e saber que tem de trás. O brasileiro desfruta muito o momento. E isso nós temos muitas possibilidades. Mas também está procurando, isso para nós é muito importante, o turismo de congressos, o turismo de luxo. São outras possibilidades que nós temos também no nosso país e estamos abrindo essas rotas. Temos muito boa infraestrutura hoteleira, muito boa estradas, muito bom metrô. Temos uma logística no nosso país que permite também desenvolver esse outro tipo de turismo, que é um turismo que o brasileiro também está procurando fazer esses sites corporativos ou saídas de todos os corporativos para pensar a estratégia da empresa ou para fazer negócios. No Chile também pode se fazer. E o turismo de luxo tem muitas possibilidades também, em lugares muito apartados, porque
o novo luxo é experiência, o novo luxo é também a natureza que te fala, que está no lado, né? Então isso também está aí como uma oportunidade de desenvolver mais dias para estar no nosso país. Mas junto com isso, que o brasileiro também gosta muito, o Chile tem muitos tratados multilaterais de relação com um monte de países. Acabamos de começar um novo tratado, está começando agora com a Índia. Isso faz que o brasileiro possa encontrar no nosso país muita tecnologia, muitas coisas para comprar que muitas vezes não encontra aqui da mesma forma. Isso faz ainda mais interessante porque o brasileiro também gosta muito de comprar coisas, e comprar vinho, para nós é muito importante, mas também, sei lá, tecnologia e outros instrumentos e aparelhos chineses que nós temos um monte. Então, é por isso que a oferta do Chile hoje é uma oferta muito, muito interessante. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida, e nós temos que aproveitar mais para contar que é o Chile através dos nossos vinhos. Por exemplo, o brasileiro vai muito para o Chile para algumas vinhas, mas no Chile nós temos mais de 380 vinhedos abertos para fazer enoturismo. E hoje também a gastronomia ao redor desse vinho. E no Chile temos 2 tipos de vales. Então, todos os vales que estão muito perto de Santiago e fazem a experiência que gostam muito da cordilheira ao mar em 2 horas. Na manhã, acordar cedo em Cordilheira Nevada, que também pode ser em verão, porque é muito bonita a cordilheira também sem neve ou com neve eterna. E daí na tarde, ver a pôr do sol na praia, porque é muito perto um lado do outro. Mas os vales que estão mais ao sul, tem cepas que são patrimoniais e é outra experiência completamente diferente das cepas que são as mais tradicionais. As mais tradicionais e internacionais são Cabernet Sauvignon, Carmener, mas no sul você tem Cinsault, cepa país, que é outro tipo, é muito mais do Chile patrimonial, com história diferente a essa daqui, que é internacionalizada. Então, essas são experiências que nós temos aberta. E ainda não contei para vocês, no norte, nós temos uma experiência maravilhosa que é o astroturismo. Os céus do Chile estão muito limpos, o tempo 380 de 385 dias do ano estão o céu limpo, sem nuvens. E isso permite que olhar as estrelas, e como dizia a poetisa chilena Gabriela Mistral, ela esse ano vai ter 80 anos de que ganhou o prêmio Nobel do nosso país, ela dizia, você pode pegar as estrelas com a mão. Isso tem feito que nosso norte, que são 4 regiões, todo o norte do país, você possa olhar as estrelas de uma maneira incrível. 50% da capacidade astronômica do nosso planeta está no Chile, com seus observatórios. Isso mesmo nós temos levado para o turismo também, justamente para mostrar uma outra experiência completamente diferente. E se aí vocês quiserem vinho, lá temos o pisco, que é outra de nossas bebidas muito importante, e você pode provar o pisco sour, que é muito interessante também. Essa eu não conheço. Vai ter que conhecer. Isso no norte também temos vinhos lá. Vinho encontramos em todo o Chile, quase em todo o Chile. Temos vendímias, agora está acabando. Essa é uma temporada maravilhosa para ir para o Chile. Do final de fevereiro até maio temos vendímias em todo quase nosso território nacional, e isso é uma experiência maravilhosa. E uma experiência diferente à neve. Então pode fazer todas essas experiências em tempos separados. E outono. O outono no Chile é demais, porque são cores vermelhas, laranjas, amarelas no sul, porque os árvores são de outonos. Então, o brasileiro só pensa no Chile para o inverno. O verão não faz frio, você pode ir no verão e pode estar na lagoa sem nenhum problema, olhando o vulcão maravilhoso. Então é uma experiência que nós temos aí aberta para vocês. É muito diferente, e o vinho está o ano inteiro, você pode pegar vinho sem problema. Fizemos uma conversação em vários sentidos. Um deles é para a COP30, que vai estar aqui acontecendo em Belém. Nós queremos justamente mostrar a estratégia de turismo sustentável, sostenível que nós temos como país, e mais queremos mostrar isso em conjunto com o Brasil. Isso é um primeiro avanço para nós que é importante.
permitir contar tudo o que estamos fazendo, ver como nós podemos melhorar isso com a experiência do Brasil. Depois, tudo que é dado, tem muita inteligência artificial e tem muita possibilidade de fazer em conjunto promoção e também olhar coisas que nós não estamos olhando a propósito do perfil do turista brasileiro, como chegar melhor nele, e a mesma coisa para o brasileiro olhando o perfil do turista chileno. É mais fácil para mim contar coisas do meu perfil do chileno quando eu sei o que está procurando o brasileiro ou a Embratur para fazer promoção lá. Então, hoje ficamos com uma agenda de como avançamos em fazer em conjunto um olho nos dados que nos permita fazer provavelmente coisas que não estamos pensando hoje ainda em conjunto. Isso foi uma possibilidade. Depois, sem dúvida, nós queremos, isso também é uma coisa que tem pedido o presidente Lula, nos disse hoje justamente Marcelo Freixo, como abrimos mais possibilidades para nós. É interessante, a propósito da rota que vai se abrir entre o Atlântico e o Pacífico, fazer rotas aéreas do norte do Brasil para o norte do Chile. Isso para nós é uma coisa importante e falamos como avançar em a possibilidade de que isso se concrete. E temos algumas possibilidades aí, e tem uma terceira linha de ação. E depois fazer promoção conjunta para os mercados que estão mais longe. Aí tem 4 linhas de ação que nós pretendemos seguir desenvolvendo. O primeiro passo foi quando foi a comitiva para o Chile, o segundo passo já se concretou em 4 linhas de ações mais prováveis de seguir avançando.